Boa noite, caminhantes do Cerrado, trilheiros do Brasil e do mundo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, recebendo aqui nesse espaço que é nosso Google Meet, aqui o Leidson, da agência Roteiros Velho Chico, que foi a escolhida para fazer essa expedição conosco, a expedição do Parque Nacional Cavernas do Peroaçu, que é um parque lindíssimo, já estive lá alguns anos atrás, e não foi uma experiência das melhores, porque a organização não foi muito legal, mas eu tenho certeza que dessa vez o nosso roteiro está maravilhoso, e eu estou muito animada, estarei com vocês, e estou aqui vendo e revendo vários amigos aqui de longas travessias já, e vai ser muito prazeroso estar com vocês lá em julho. Como vocês sabem, o Caminhantes do Cerrado é uma comunidade, agora ela tem um braço forte, que é o Trekking para Todos Traveling, que é a agência de viagens ligada aos caminhantes do Cerrado. Então, por meio da agência, nós vamos melhorar e tornar mais acessível ainda as nossas expedições. A gente tem mais recursos agora para oferecer para os caminhantes do Cerrado. O nosso foco são travessias e trilhas de longo curso. E é claro que, de vez em quando, a gente faz nossas pausas das travessias para conhecer e aprofundar mais os nossos parques nacionais. Então, de vez em quando, a gente faz nossas expedições em parques para conhecer melhor os parques nacionais brasileiros. Já tivemos essa experiência. Ano passado, nós fizemos uma expedição no Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi maravilhoso, foi lindíssimo, foi uma das expedições mais maravilhosas que eu já participei. Redescobri, né, as origens do nosso país, muito diferente, a gente aprendeu muito. Já tivemos também, ano passado, lá a imersão no Parque Nacional do Itatiaia, muito diferente, já com um clima totalmente diferente. É as belezas do nosso Brasil e por aí vai. Então, às vezes, quando a gente faz essas expedições de parques nacionais, sim, até porque nem todas as pessoas que estão conosco, elas gostam ou podem fazer travessias longas. Então, a gente faz essas expedições também para a gente ter essa imersão cultural e aprender mais sobre o nosso Brasil. E aí, fica o convite, se você sentiu o chamado, querendo fazer parte da nossa comunidade, será bem-vindo. Nós temos nosso site aí, Caminhando do Cerrado, estamos também no Instagram, no Facebook, e temos nosso canal do YouTube. E no canal do YouTube a gente sempre deixa lá alguns vídeos interessantes sobre os lugares bonitos do Brasil e algumas dicas para os caminhantes e trilheiros que estão iniciando e querem algumas orientações. Também a gente tem alguns vídeos gravados lá, orientativos. E seja muito bem-vindo, Leite, como eu estava dizendo aqui para os colegas, esse roteiro ele foi muito pedido pelos caminhantes, né? A gente correu atrás e eu fui em busca de boas agências, bons guias de turismo da região, e você foi unânime, né? Todas as dicas que eu recebi me indicaram você. Eu conversei com pessoas que eu conhecia, né, de Minas, alguns outros guias, mas eles não estão operando no momento, mas a referência foi você. E também a gente teve hoje no nosso grupo, lá na interação, pessoas que fizeram com você também esse roteiro, ainda este ano, e gostaram muito. Então, assim, nós temos boas referências, tenho certeza que essa expedição e essa parceria vai ser de sucesso. E aí fica contigo aí a palavra. Vou pedir para que todo mundo deixe o microfone no mute, para evitar interferência externa, eu, inclusive, vou deixar o meu aqui, e a gente deixa só o Leite falando agora. Depois que ele terminar, nós vamos aí iniciar a rodada de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas, e aí depois vocês levantam a mão e a gente vai administrando aqui a fila das mãozinhas, ok? Rose, obrigado aí pela apresentação. Obrigado também pela escolha da gente aqui, né, da RVC, para a gente poder apresentar essa proposta do Peruaçu aí para vocês. Espero que vocês curtam a apresentação, que vocês gostem. Boa noite a todos e todas. Eu fico muito feliz também pela referência, né? Eu fico muito feliz porque é resultado do fruto de muito trabalho, assim, é resultado e fruto de muito trabalho, de longos anos também, né? Já nessa caminhada aqui no Peruaçu, acreditando no turismo sustentável, responsável, né? Um turismo que
promova impactos socioambientais positivos. Eu vou falar um pouquinho disso rapidamente também durante a apresentação. Mas é isso, agradecer aí pela apresentação e a acolhida também de vocês aqui durante essa minha chegada. Eu quero compartilhar aqui a tela, eu vou abrir a apresentação aqui, deixa eu ver qual delas. Acho que é essa aqui. E aí, vocês me dizem se está chegando bem aí para vocês. Deixa eu ampliar, colocar no modo de apresentação aqui. Está ótimo. Está bem visível aí, né? Tá bom. Eu vou para a tela de apresentação aqui, porque fica mais fácil para mim mudar os slides. E aí eu não vou ver vocês. Mas aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa durante a apresentação, fiquem à vontade. Ou então, deixa para o final ali, depois que eu terminar de falar um pouco da programação, do roteiro, das possibilidades, do que está incluso ali e tal. Aí a gente deixa para o final e tira as dúvidas, ok? O roteiro, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Leidson, eu sou filho de seu Antônio e Dona Maria dos Reis, marido de Maristela, que é minha sócia aqui na RVC, e pai de Cecília. Turismólogo, especialista em administração e manejo de unidade de conservação, fundador da RVC, que é a Roteiros do Velho Chico, que é a minha agência de turismo receptivo aqui na região norte de Minas Gerais. A RVC é uma agência de turismo que se posiciona como um negócio de impacto socioambiental, devido às várias ações que a gente desenvolve na região, junto a algumas comunidades, algumas instituições que atuam aqui na região. A gente já fez vários trabalhos em parceria com outras instituições aqui na região também. Então, preparei um roteiro de 6 dias e 5 noites, de acordo com o convite da Rose aí, com a ideia de criar esse roteiro. Eu preparei esse roteiro e, antes de falar do roteiro, vou falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês entenderem melhor o que a gente faz aqui, né? Além do trabalho como agência de turismo receptivo. A gente está nessa caminhada desde 2012. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que é o nosso principal destino, assim, ainda era fechado para visitação. Só que a gente já entendia que havia esse potencial, que havia uma tendência para a abertura do parque e dado o contexto regional riquíssimo, né, culturalmente, ecologicamente falando, a gente começou a entender que era viável criar uma agência de turismo receptivo para trazer as pessoas para conhecerem essas nossas riquezas culturais, ecológicas, históricas. E aí a gente criou a RVC nesse intuito de oferecer o melhor que a gente tem para as pessoas que vêm nos visitar e promover o máximo de impactos positivos a partir dessa nossa oferta e dessa nossa entrega. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a região norte de Minas Gerais, a região noroeste, Vale do Jequitinhonha, ainda são regiões do estado de Minas Gerais que têm os menores IDHs do estado, né? Os menores índices de desenvolvimento humano. E a gente entende que o turismo é uma ferramenta que ela é capaz de promover uma transformação nesse aspecto, né? Nessa realidade. Então, a gente trabalha muito com esse olhar, né? Então, desenvolve algumas ações, por exemplo, ações voltadas para capacitação de condutores, de guias locais aqui na região, junto às comunidades, né? Capacitações em termos de como apresentar as experiências turísticas, de como precificar, enfim, são várias ações que a gente desenvolve, no sentido de como formatar as experiências também. São diversos trabalhos, diversas ações que a gente desenvolve junto às comunidades locais aqui, junto a outras instituições também, dando suporte, dando apoio a alguns projetos, junto a escolas, palestras em escolas. E, indo para o roteiro, o primeiro dia do roteiro, ele é um dia de deslocamento. Ele é um dia onde a gente vai se encontrar no aeroporto de Montes Claros e tem um deslocamento até a cidade de Itacarambi, que é a cidade mais próxima da portaria do parque. Nesse dia, é só um dia de deslocamento, que a gente, dependendo do horário de saída do aeroporto, não dá para programar nenhum passeio nesse dia, mas o dia fica livre, né? Chegando um pouco mais cedo, à tarde, ou o restante do dia fica livre, à tarde ou à noite, fica livre para as pessoas conhecerem um pouco mais a cidade,
conhecer um pouquinho do Cais, a Praça da Água Viva, que sempre tem movimento nos períodos de feriado, férias, e no dia a dia também da comunidade aqui, o pessoal se encontra nas pracinhas aqui da cidade. E aí, nesse dia, é um dia dedicado mais para a chegada, para fazer o check-in, a gente fazer alguns alinhamentos de como vai ser a programação durante os dias de estadia e de passeios. Já no segundo dia, é um dia de deslocamento para o parque. Então, a gente sai da hospedagem, sai direto para o parque, para a portaria, onde a gente vai fazer o check-in. É um deslocamento de 70 quilômetros, mais ou menos, entre ida e volta, né? Deslocamento de carro. Esse deslocamento de carro é 35 para ir até o último ponto de parada e 35 para voltar, para a pousada. Então, nesse dia, o deslocamento, a gente sai da pousada, vai para o parque, para o centro de visitantes principal, faz o check-in, todo mundo faz o check-in, e depois tem um outro deslocamento dentro do parque até o núcleo Silu, que é onde era a fazenda do seu Silu, que ele foi desapropriado, né, nesse processo de transformação da área em parque, e a gente chama de núcleo Silu. De lá, a gente inicia a caminhada para o Mirante da Mata Seca e o Mirante dos Cactos, que são pontos mais altos da trilha, né? A trilha tem um trechinho mais íngreme até chegar no Mirante da Mata Seca, depois desce um pouquinho até chegar no Mirante dos Cactos. E a gente segue descendo até o fundo do Vale do Peruaçu e atravessa o rio Peruaçu lá embaixo, no fundo do vale, e sobe mais um pouquinho até chegar na Lapa do Carluço, que é uma das maiores cavernas abertas para visitação do parque. Tem várias formações muito curiosas, colunas, estalactites, estalagmites, travertinos, endotites, que são bem curiosas, assim, porque ela meio que cresce contrariando a gravidade, então a gente vai apresentar isso para o grupo. De lá do Carluço, a gente volta, dá uma volta no morrinho que tem lá, numa trilha mais plana, e até o estacionamento. Gente, eu não está ouvindo. Eu Leidson, também estou sem som. só um minutinho aí, para você... Parece que Pronto. ficou mudo aqui, sem eu querer. Vamos lá, vocês me ouviram até onde? Você estava falando aí do Mirante, algumas coisinhas depois. Ah, tá. Então vamos lá, vou voltar aqui. Depois que a gente passa pelo Mirante da Mata Seca e o Mirante dos Cactos, que é um trecho mais alto da trilha, né, que é o trecho inicial, a gente desce até o fundo do Vale do Peruaçu, atravessa o rio Peruaçu, lá no fundo do vale, e sobe um pouquinho até chegar na Lapa do Carlúcio, que é uma das maiores cavernas abertas para visitação no parque, e ela tem várias formações muito curiosas. São estalactites, estalagmites, mas tem endotites também, as endotites, elas crescem meio que contrariando a gravidade, daí a curiosidade desse tipo de formação. E tem travertinos, tem várias outras formações. E aí, de lá da Lapa do Carlúcio, a gente retorna, dá a volta no morrinho que tem lá, até chegar no estacionamento. É uma trilha mais plana na volta. Aí chega no estacionamento, a gente parte para outra, na caminhada ainda, parte para outra caverna, que é a Lapa do Caboclo, que é essa foto menor aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas essa foto menor, a Lapa do Caboclo, ela é um painel, ela tem um painel de arte rupestre na entrada dela e tem figuras bem particulares assim do Peruaçu. Tem um estilo de arte rupestre, um tipo de arte rupestre que só existe no Peruaçu, que os arqueólogos, quando chegaram lá, eles identificaram esse estilo de arte rupestre em maior quantidade na Lapa do Caboclo. E eles deram o nome desse estilo de arte rupestre de estilo caboclo, porque ele tem uma característica muito particular, que são figuras geométricas. Essas figuras geométricas, elas são maiores, elas têm uma geometria mais complexa, e eles não identificaram esse tipo de arte rupestre em nenhum outro lugar no mundo. Então, daí também a importância do Peruaçu em termos de arte rupestre, né? Em termos de arqueologia.
não só a Caboclo, mas também tem outros 2 estilos de arte rupestre que só existem no Peruaçu. E daí a importância, não só por conta de ter esses 3 estilos que são específicos do Peruaçu, mas tem outros 4, pelo menos, que também tem ali no Peruaçu. E cada estilo de arte rupestre remete a um período de ocupação humana no Vale do Peruaçu, que data de mais de 12 mil anos. Então, quando termina esse passeio ali na Lapa do Caboclo, a gente volta para o estacionamento, pega o carro e faz um deslocamento até o centro de visitantes Janelão. Essa primeira parte da caminhada, ela tem mais ou menos 3,5 km de caminhada. Então, não é uma trilha tão longa, mas ela é uma trilha mais... tem trechos mais íngremes de subida e descida. É uma trilha curta. Aí a gente, na segunda parte da caminhada, vai para o estacionamento do centro de visitante Janelão. De lá sai para a segunda parte da trilha, que é para Lapa do Índio, que é um painel de arte rupestre também, fica no alto. A gente sobe um pouquinho até chegar na Lapa do Índio, uma caminhada bem curta até chegar lá, coisa de 200, talvez 300 metros, até chegar na entrada da Lapa do Índio. E ela também tem um painel de arte rupestre, onde foi feito um trabalho de datação de algumas figuras. Tem uma figura que deu 11.700 anos, é uma das figuras talvez a mais antiga das Américas, datada até hoje, né? E outras eram outros períodos, assim, né? 5.000, 2.000 e pouco. E de lá, da Lapa do Índio, além do painel de arte rupestre, a gente tem uma vista muito bonita de um trecho do Vale do Peruaçu, que a gente consegue ver de lá a entrada do Janelão, que é a maior caverna do parque, é o atrativo principal, é o mais visitado. E quando a gente encerra o passeio na Lapa do Índio, segue na trilha até a Lapa Bonita, que é outra caverna muito ornamentada, cheia de formações, que é essa foto maior aqui. A Bonita, ela não tem esse nome à toa, né? É porque ela é uma caverna muito ornamentada mesmo. Ela tem vários tipos de formações, além dessas que eu já falei, né? Estalactites, estalagmites, travertinos, por toda a extensão dela. Couve-flor, tem pérolas, tem muitas outras, cristais. Então, é uma caverna cheia de formações. E ela também é escura, é uma caverna escura. Tem trechos da caverna que a gente não consegue enxergar nada se não tiver lanterna, se não tiver iluminação. E aí, da Bonita, a gente sai e vai para a Lapa do Boquete, que é também um painel de arte rupestre, mas também tem algumas trincheiras de escavação, que os arqueólogos já trabalham nessas trincheiras de escavação, eu acho que há mais de 40 anos, se não me falha a memória. Então, Lapa do Boquete é considerado hoje um dos sítios importantes da América Latina, por conta dos achados encontrados nas escavações nesse lugar. Porque antigamente se pensava que a ocupação da América do Sul ela era de mais ou menos 10 mil anos para cá. E aí os achados no Boquete, eles datam de 12 até 14 mil anos. Então já quebra aquelas teorias antigas que diziam que a ocupação da América do Sul era de 10 mil anos para cá. Então, ela é muito mais antiga, né? A ocupação da América do Sul é muito mais antiga do que se pensava. Isso ajudou a formular novas teorias de ocupação humana a partir dos achados no Vale do Peruaçu. Além dos esqueletos, vários instrumentos, esqueletos humanos que eu estou falando, né? Encontrados nas escavações. Vários instrumentos de osso, pedra, madeira, conchas, cestaria, muita cestaria de 1.500 anos para cá, de 1.500 até mais ou menos 700 anos. Muita cestaria encontrada no Peruaçu, vários balaios de palha, enfim. E aí, nesse dia, a gente encerra na Lapa do Boquete, retornando para o estacionamento e vai aqui para a comunidade de Fabião para um almoço tardio. E depois do almoço tardio, a gente retorna para a pousada. O percurso todo, ele tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Essa segunda parte da caminhada ela é bem mais tranquila do que a primeira. E a duração de aproximadamente 7 horas, porque a gente não é um trecho tão longo, mas tem várias paradas, né? Então acaba demorando um pouquinho mais. E o grau de dificuldade, a classificação do grau de dificuldade dessa trilha, a gente considera como moderado, porque você tem essa variação do terreno, né? Apesar da distância. No terceiro dia, o mesmo esquema. A gente tem o deslocamento da hospedagem até o parque, faz o check-in, e de lá
a gente inicia o passeio. Nesse dia, no terceiro dia, a gente faz o check-in, pega o carro novamente e vai até o centro de visitantes Janelão, de onde a gente inicia a caminhada para na trilha do Arco do André, que é o principal atrativo da trilha. É uma trilha mais extensa, é uma trilha um pouco mais pesada, digamos assim, ela tem um grau de dificuldade mais elevado, e tem vários atrativos ao longo da trilha. O primeiro é o Mirante das Cinco Torres, que é um mirante de onde a gente vê uma parte do Vale do Peruaçu, né? E aí, para chegar lá, a gente passa pelo mesmo trecho da trilha da Bonita, da Índio, Boquete, e aí segue até chegar no mirante das Cinco Torres. De lá, a gente vai para a Lapa do Monte Sião e vai subindo a serra. E até chegar no Mirante do Mundo Inteiro, que é outro trecho mais alto da trilha, é o trecho mais alto da trilha, na verdade, de onde a gente tem uma vista maravilhosa do Vale do Peruaçu. E de lá a gente desce, do Mirante do Mundo Inteiro, a gente desce até o fundo do vale e vem caminhando por dentro do cânion, entre os paredões, até chegar no arco, que é o atrativo principal. E aí, no arco a gente está mais ou menos em 50% do caminho ali, a gente atravessa o arco, e no meio da travessia do arco tem uma outra caverna, que é a Lapa do André. A gente entra nessa caverna, é uma caverna também grandona, assim, bem ornamentada, e aí entra, fica um pouquinho nela para vocês conhecerem e depois sai. E aí, quando a gente sai da caverna, a gente está num ponto mais alto da trilha e começa a descer. Aí desce por um trecho onde tem alguns obstáculos de pedra, algumas passagens estreitas, tem ponte de madeira para passar, tem escada de madeira também para descer uns trechos mais íngremes, que tem um grau de dificuldade maior. E vai descendo por entre os blocos até chegar na Lapa do Cascudo, que é uma caverna a gente entra de um lado e sai do outro lado da serra. Ela atravessa o maciço rochoso. E aí, nesse lugar, quando a gente chega na Lapa do Cascudo, ela tem uma ressurgência do rio, porque do Arco do André até a Lapa do Cascudo, o rio é subterrâneo, o rio Peruaçu é subterrâneo. Então, esse trecho dentro do cânion, que é onde depois que a gente sai do Mirante do Mundo Inteiro, ele é todo margeando o rio. E aí, no trecho entre Arco do André e Lapa do Cascudo, o rio é subterrâneo. Então, no Cascudo é onde ele ressurge. E aí, daí para frente, a gente segue margeando o rio o tempo inteiro novamente. Depois que a gente atravessa a Lapa do Cascudo, a gente chega na Lapa dos Troncos. Ah, tá. Só voltando, a Lapa do Cascudo tem esse nome por causa dos bagres cascudos que ficavam ali no rio, né, nesse trecho da caverna. Depois a gente vai para a Lapa dos Troncos, que tem esse nome de Lapa dos Troncos, porque quando o rio enchia, ficavam vários troncos, o rio trazia vários troncos, ficavam fincados nas paredes, nas pedras, e também tinham algumas travessias do rio para fazer por troncos. E aí, depois de Lapa dos Troncos, que também é uma caverna maravilhosa, e a gente entra de um lado e sai do outro, Lapa dos Troncos, inclusive, é essa foto menor aqui, ó. Ela tem, na saída dela, tem a entrada, que está mais embaixo aqui, tem uma clarabóia no alto, assim, ó. Não sei se dá para ver, mas tem uma pessoa aqui tirando a foto na caverna, bem pequenininha aqui. E essa outra foto maior é a foto do Arco do André. As fotos, assim, não conseguem captar o que é realmente o lugar, porque essa foto do Arco do André, ela está mostrando aqui mais ou menos uns 40% do que é o arco. Talvez 30%, não sei se chega a 40%. Mas tem uma pessoinha bem pequenininha aqui também na foto, ó. Então, é gigante, o lugar é imenso, né? E aí a gente tem noção do quanto que a gente é pequenininho, né? Em meio à natureza, assim. E aí, depois que a gente sai de Lapa dos Troncos, a gente segue margeando o rio Peruaçu até chegar na Lapa dos Desenhos, que eu incluí nessa programação aqui, que é Lapa dos Desenhos, ela é o maior painel de arte rupestre aberto para visitação no Peruaçu hoje, porque tem mais de 2.000 figuras, são vários períodos, são várias técnicas, são várias cores, várias temáticas. É um painel de arte rupestre incrível. Tem figuras muito altas, assim, tem figura mais de 10 metros de altura, e a gente fica intrigado, se perguntando como é que eles chegaram naquela altura para fazer os desenhos, né? Um paredão, muitas vezes, assim, negativo. E aí, lá para os desenhos, a gente vai apresentar essas
essa beleza do painel, essa diferencial que o painel tem, porque ela tem muitas figuras que são picoteadas, não são pintadas, elas são pictogravuras. O cara desenvolveu uma ferramenta com uma ponta e outra ferramenta onde ele batia e ele ia esculpindo o desenho. Eles fizeram um fundo vermelho e esculpiram os desenhos nesse fundo vermelho. Esse estilo de arte rupestre que existe no Peruaçu, nesse sítio arqueológico, também é um estilo picoteado que só tem no Peruaçu. Eles deram o nome de estilo desenhos, porque foi encontrado em maior quantidade na Lapa dos Desenhos também. E aí, a gente encerra o dia na Lapa dos Desenhos, né? Saindo, voltando para o estacionamento, e a gente encerra o passeio no parque aqui nesse dia com Lapa dos Desenhos. É um passeio um pouco maior, né? Tem um percurso um pouco maior, de aproximadamente 13 quilômetros. E tem uma duração média de 7 horas também. Por que que tem a mesma duração do outro, né? O outro dia a gente anda menos e tem a mesma duração. Porque no outro a gente tem um tempo de deslocamento de carro também no meio da trilha, né? E aqui não, a gente começa a caminhada o tempo inteiro na trilha até o final. Então tem essa média de 7 horas de duração. No quarto dia, tá, só voltando aqui. Aqui é o mesmo esquema também. A gente terminou o passeio, vai para um almoço tardio na comunidade Fabião e dali encerra e volta para a hospedagem, tá? E no quarto dia, mesma logística. Sai da hospedagem, vai para o parque, faz o check-in. Só que nesse dia aqui, a gente não tem deslocamento direto, assim. Terminou o check-in e faz o deslocamento com o carro. Do próprio centro de visitantes principal, a gente já começa uma das trilhas, que é a trilha da Lapa do Rezar. E Lapa do Rezar, ela é uma trilha mais plana no começo, e quando está chegando na caverna, a gente começa a subir. São cerca de 500 degraus até chegar na entrada da caverna. E quando a gente chega na entrada da caverna, já se depara com um portal enorme, que é o portal de entrada da Lapa do Rezar, e um painel de arte rupestre também na entrada dela, que é um painel impressionante também. Só que é um painel que tem um diferencial em relação aos outros. Cada painel, na verdade, tem seu diferencial, né? Esse painel da Lapa do Rezar, ele tem muitas figuras geométricas, muitas figuras de animais, de pessoas, de instrumentos, instrumento de caça, instrumento de pesca, e ele tem muitas figuras brancas. Ele é o painel que mais tem figuras brancas no Peruaçu, aberto para visitação, né? É o painel que mais tem figuras brancas. Isso, tem um arqueólogo que fez um trabalho dizendo que isso é por conta de um desses períodos de ocupação do Peruaçu. Ele ocorreu em 4 momentos. E na Lapa do Rezar foi o 4º momento de ocupação desse período, né? E aí eles expressaram mais a arte rupestre com o branco na Lapa do Rezar. E ela tem esse nome, Lapa do Rezar, porque era onde os moradores aqui da comunidade do Fabião, que é próxima do parque, eles faziam missas, as mulheres faziam penitência em períodos de seca prolongada para pedir chuva. Então tinham vários rituais assim. As pessoas pegavam um pedaço de estalactite, de estalagmite, porque não tinha parque ainda, não tinha essas restrições, né? Para fazer presépio de Natal, para fazer peso de porta, enfim. O povo já tinha uma relação com essa caverna. E é essa foto menor que aparece aqui na apresentação, tem umas pessoinhas aqui na passarela, lá na entrada dela. E é uma caverna muito interessante, porque ela também tem, além do portal de entrada, tem uma parte escura da caverna, a gente entra até a parte escura, até no fundo dela, vai até o final dela, uma caverna enorme. E de lá a gente retorna para o estacionamento do centro de visitantes principal, retoma o veículo, vai pegar o veículo e vai para o centro de visitante Janelão novamente. De lá do Janelão, do centro de visitante Janelão, a gente inicia a caminhada para a Lapa do Janelão, ou Gruta do Janelão, né? Que é o principal atrativo do parque, é a maior caverna aberta para visitação do parque, a maior caverna descoberta até agora, na verdade, né? É uma caverna que ela tem, de ida e volta, ela tem quase 10 quilômetros de extensão, para ir e para voltar, né? Porque são quase 5 para ir e 5 para voltar. Só que o que está aberto para visitação hoje
são cerca de, dentro da caverna, né? São cerca de 2 quilômetros e pouquinho, assim, 2 quilômetros e 100, 2 quilômetros e 200, mais ou menos. E mais a trilha até chegar na entrada dela. Então, o percurso todo de ida e volta para essa trilha do Janelão é de 6 quilômetros e pouco. Já na Lapa do Rezá é de 3 e pouco. Então, é um dia que a gente vai andar também entre 9 e 10 quilômetros no total. Eu coloquei aqui uma média, né, a distância média percorrida de 9 quilômetros e meio. Então, esse dia é um dia mais intenso, é um dia mais legal, é um dia que a gente vai fechar os passeios no parque com chave de ouro, porque são os, na minha opinião, são dois dos atrativos mais legais que tem no parque, por conta da dimensão, né, do tamanho dos lugares, das cavernas e dos painéis da arte rupestre. Então a gente pega a trilha para chegar no Janelão, quando chega lá na entrada da caverna, tem um painel de arte rupestre também. E de lá a gente começa descer e subir alguns trechos da trilha. Tem floresta dentro da caverna, tem clarabóias enormes que permitem a entrada de luz e a formação de floresta dentro da caverna. Essa foto maior aqui é o Janelão. Tem um pessoal bem pequenininho aqui, ó, caminhando dentro da caverna. Parece uma formiguinha, assim. E aqui a gente tem uma das clarabóias, mas tem outra clarabóia lá no fundo, iluminando ela lá no fundo. Então, é uma caverna sensacional, tem várias formações, como os cogumelos vermelhos, que são formações rochosas também, que lembram cogumelos. Tem o guardião, que também a gente conhece como tótem da águia, que é um tótem, uma formação rochosa de escorrimento, assim, de calcita, né, mineral, que parece um tótem de uma águia. Tem a perna da bailarina, que é reconhecida como a maior estalactite do mundo, que está na Gruta do Janelão. E a gente vai até a perna da bailarina, passa um pouquinho, a trilha vai mais uns 600 quilômetros depois da perna da bailarina e retorna pelo mesmo caminho. E aí, nesse dia aqui, a gente encerra o passeio com o Janelão no parque. Então, retornando para a comunidade, o almoço tardio e depois para a hospedagem. E a duração também de mais ou menos 7 horas de caminhada, né, com todas as paradas e tal. E aqui a gente a classifica como um passeio, né, uma caminhada semi-pesada, porque apesar da distância não ser tão longa, mas tem muitos trechos de subidas e descidas também. E aí a gente vai para o quinto dia, que é um passeio de barco no Rio São Francisco e uma visita na ilha de Genipapo e depois um outro passeio nas Imbarés, na Alameda das Imbarés. Eu vou falar já já. Nesse dia, a gente pega o barco de manhã no cais da cidade, aqui em Itacarambi, e sobe o rio 20 quilômetros até chegar na ilha de Genipapo. Chegando lá na ilha de Genipapo, ela é uma ilha do São Francisco, mas é uma comunidade, né, onde tem várias famílias que moram lá. E lá quem recebe a gente é o seu João Lopes com a esposa dele. Aí seu João apresenta a ilha, conta um pouco da história da ilha, a história dele, a história de quem é o vazanteiro, como é que vive os vazanteiros, que eu acabei não comentando aqui com vocês, mas a ilha ela é uma comunidade tradicional vazanteira. Os vazanteiros, eles têm um modo de vida todo adaptado para os ciclos de cheia e vazante do Rio São Francisco, né? Então, ele vai contar um pouco dessa história. Depois a gente almoça lá na casa dele, sai com o barco. Na época que a gente pretende receber o grupo, vai ter praia do Rio, provavelmente. Então, a gente consegue parar num ponto para tomar banho no Rio São Francisco, numa das praias do Rio. E de lá a gente vem para Itacarambi. Chegando em Itacarambi, a gente pega o carro e vai para Alameda das Imbarés, que fica a cerca de 13 quilômetros daqui da cidade, que é onde tem essas árvores aqui, ó, está nessa foto menor, que são as imbarés, que é o nome popular dela, né? O nome científico é Cavanilésia arbórea. Ela tem uma aparência muito semelhante às baobá africanas. Alguns dizem que é parente, ela é parente da baobá, aí alguns dizem que é um indício da Pangeia, né, da separação dos continentes, enfim, tem várias teorias para isso. E ela é uma árvore que ela só ocorre num ecossistema que a gente conhece como mata seca. É popularmente conhecido como mata seca, mas o nome técnico desse ecossistema é floresta estacional decidual. Ela está muito associada ao calcário, porque aqui tem muito calcário, né? Você vê muita mata seca onde tem calcário
e onde a floresta ela se comporta no período seco como se fosse uma caatinga, perdendo as folhas, fica mais seca, e no período chuvoso ela retoma a folhagem, fica mais verde, várias espécies que têm tem bulbo no chão, batata, elas rebrotam, enfim, é uma floresta que ela tem um comportamento diferente de acordo com a época do ano. No outono, ela fica mais avermelhada, amarelada. Então, a Imbaré, ela é uma espécie, assim como outras espécies, que só ocorre nesse ecossistema. Ela não ocorre em nenhum outro tipo de ecossistema. Então, nesse dia, a gente já tem um deslocamento um pouco mais longo, mas não tem muita caminhada. É um deslocamento que vai dar, em média, 66 quilômetros, porque é 20 para ir e 20 para voltar da ilha, e depois mais 13 para ir e 13 para voltar lá das Imbarés. E nesse dia aqui, a gente encerra com a Alameda das Imbarés, que é uma área de pastagem cheia dessas árvores. E aí, no sexto dia, é dia de despedida do norte de Minas, e é o dia de encerramento, né? Que aí o grupo vai retornar para o aeroporto. A gente vai fazer o transporte, o transfer lá para o aeroporto, e é o dia do encerramento aqui, da despedida. E o que podemos incluir, o que está incluso numa experiência dessa, né, de viagem nesses 6 dias e 5 noites? Hospedagem, são 5 diárias de hospedagem na Pousada Camaleão, que é o que a gente está prevendo aqui para essa experiência, né? É uma das melhores hospedagens aqui da região, está na cidade e tudo. O condutor local, um condutor especialista, credenciado para acompanhar o grupo. São 6 passeios ao todo no parque em 3 dias, e mais o passeio da Ilha de Genipapo, passeio de barco no Rio, com a visita na Ilha de Genipapo, e o passeio na Alameda das Embarés. São 3 almoços tardios após os passeios no parque, e mais o almoço na Ilha do Genipapo, e 3 lanches de trilha para poder acompanhar vocês aí, acompanhar o grupo durante a caminhada no parque, porque são caminhadas que duram praticamente o dia inteiro, né? A gente só sai de manhã, só volta no final do dia. Seguro de acidentes pessoais, do primeiro ao último dia, para garantir que se acontecer alguma coisa, vocês têm com quem contar, o grupo ter com quem contar, né? E aí, se precisar, a gente aciona o seguro imediatamente para poder tomar as providências. E todo o suporte necessário. Passou mal de madrugada, precisa ir no hospital, aconteceu alguma coisa, preciso mandar um documento de imediato aqui, como é que eu faço? Eu tenho que sair para o parque, a gente consegue dar esse suporte. Enfim, o que for, meu celular caiu, quebrou, será que consegue a gente mandar para algum técnico para fazer a manutenção? A gente está aqui para dar esse tipo de suporte. E aí, todos os transfer, né? Buscou no aeroporto, a gente dá hospedagem para os passeios, ida e volta para o aeroporto, planejamento, todo o roteiro planejado, para a gente poder fazer uma execução mais organizada. Todas as reservas e agendamentos estão incluídas aqui, e todas as taxas de visitação também. Tá, ok? E o que não está incluído aqui nessa ideia aqui de roteiro aqui, que a gente não pensou, mas podemos pensar também. Jantar, bebida, é como normalmente a gente formata os roteiros para entregar aqui. Jantar, bebida, e outros itens aqui que não entrou nessa descrição aqui. Porque normalmente a gente faz o almoço tardio após os passeios, então a maioria do pessoal prefere não jantar. Tá, ok? Então, esse é o roteiro, essa é a ideia, essa é a proposta, e é isso. Espero que vocês gostem e que vocês venham conhecer o Peruaçu. Vou deixar rapidamente aqui, ó, se quiser também eu posso enviar o material, tá? Eu vou deixar aqui as redes sociais, contato e tal, tá tudo aqui, e aí eu mando para vocês também depois. Ok? Muito obrigada, Leite, foi muito bom, e dá para a gente perceber que essa expedição vai ser uma trilha pela história, pela cultura, pela história do homem americano, né? A gente aí conhecer um pouquinho mais a nossa história, que é muito pouco divulgado, muito pouco ensinado nas escolas.
e também uma trilha pela cultura desse povo que mora na ilha, que deve ser bem diferente, né, de conviver com cheias e secas, É. deve ser muito interessante mesmo. Eu tenho certeza que vai ser uma expedição maravilhosa. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas depois, durante a sua explanação, eu acabei que ela foi respondida. Eu ia perguntar por que Cavernas do Peruaçu. Depois entendi que Peruaçu é o nome do rio. Não sei por que ele tem esse nome, se tem alguma origem indígena, propriamente, não sei. Tem. Mas depois você pode dizer para a gente aí. E vou deixar aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, pode agora levantar a mão, que aí eu vou controlar aqui a ordem de chegada, tá? Como a gente disse anteriormente, a gente dá preferência primeiro para as pessoas que vão fazer as perguntas oralmente, e depois a gente vai para o chat aqui e vê as perguntas que não foram respondidas, a gente vai respondendo, ok? Você vai falar um pouquinho sobre a origem do nome do Peruaçu, porque depois eu vou abrir a lista aqui, a fila. Já tem Sim, algumas pessoas inscritas. eu vou sim. São várias teorias para o nome Peruaçu, né? A sua é grande, mas tem várias outras teorias para o nome, assim, tipo, é Grande Estreito, porque tem um vale, né? Um vale que tem quase 20 quilômetros de extensão. Grande Estreito. Outros falam que é grande buraco escavado pela água, né? Por causa das cavernas. Outros falam que é grande embarcação, ave grande. Então, tem várias teorias. O Açu é grande, mas o restante do nome tem essas teorias aí para o nome, mas é de origem indígena, sim. Muito obrigada, Leidson. Agora eu vou abrir aqui a fila. A primeira pessoa aqui que levantou a mão foi a Lúcia. Lúcia, pode abrir seu microfone e perguntar diretamente aí para o Leidson. Ô, Leide, você falou que está incluído equipamentos, e eu vi que tem as cavernas, tem a parte escura. A gente leva uma lanterna? Ou vocês têm a lanterna ou não precisa de lanterna? A gente fornece as lanternas, só se vocês quiserem trazer de vocês também, mas não tem necessidade não, necessidade mesmo não. Tá. E além de lanterna, capacete, perneira, né, para proteger as canelas aí de pancada.